Eu trago para aqui a frase de Beckett: fazer o quê aos espaços vazios para quando desaparecidas as palavras? Como é que se combate o ódio, o preconceito e a polarização? Ufa, sabes que isso como é um problema estrutural, é muito difícil. Tu cresces, não tens uma educação em que cresces a ouvir os teus pais dizerem que aquela pessoa vale menos, que existem cidadãos de categorias diferentes, e tu vais crescer com isso. E lá está. Eu acho que a empatia, a forma como tu educas alguém ou como tu promoves os teus relacionamentos, tem de ter sempre presente esse espírito de solidariedade e de identificação e de compreensão. E é muito difícil combater essa polarização. Eu própria que nunca polarizei, entre aspas, até agora, porque de facto é muito difícil. As coisas estão... eu não me lembro de nenhum momento. Este eu acho que é o pior momento que nós estamos a viver, e tenho muito medo do futuro. Por toda a gente, sobretudo pelos jovens. Eu não sei qual é o mundo, este mundo, o que é que vai acontecer, mas de facto deixou de haver um espaço intermédio. De repente, quem tem uma consciência mais social passou a ser os escardalhas, que isto e aquilo, o ódio que destila nas redes e etc. E nas televisões. Nas televisões, tu tens uma estratégia, a estratégia de uma certa direita, que o único argumento que têm é calar o outro, é não deixar falar o outro. Isto é uma estratégia. Está enraivecida e com uma raiva cada vez maior. Não é? Cada vez maior e incendiária. E então, como não sabe debater ideias, sufoca, asfixia as palavras do outro, nem deixa o outro falar. E depois, esta coisa vai inflamando, é como aos incêndios. As pessoas deixam de poder raciocinar e pensar sobre. Ter na gentileza companhia, cabem todos nessa travessia. Fala leve que a delicadeza também se senta à nossa mesa. E ela vem daquele mundo estranho. Quanto mais as palavras bonitas, é nesse encontro que começa no entretanto das palavras ditas. E ela vem daquele mundo estranho, das conversas boas infinitas. E essa é a beleza das pequenas coisas. E essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é... Uma conversa com Bernardo Mendonça. A minha entrevistada é uma atriz de qualidade inquestionável e tem um olhar, um sorriso e uma forma singular de dar verdade às suas personagens que nos agarra sempre. E diria que está cada vez melhor, mais sábia, a saber tirar partido do tempo, das alegrias, das dores e dos erros. Nascida em Vila Nova de Gaia e formada em Nova Iorque no Actors Studio, tem um longo e prestigiado currículo na ficção televisiva, no cinema e no teatro, e é também conhecida por ser uma viajante crónica. Não que isso seja uma doença, é antes uma certa forma de vida e uma boa lente para compreender melhor o mundo e os outros. Falo de Dalila Carmo, que, como já afirmou sobre si própria, é uma atriz internacional, já que conhece muitas latitudes e destinos menos óbvios do planeta. Muitas dessas viagens foram feitas a solo, onde Dalila diz ter ganho mais consciência e empatia sobre outros povos e culturas. E onde também se encontra e se redescobre, muitas vezes sem pressa, de regressar a casa. Experiências que poderão em breve ser contadas num livro, num caderno de viagens, quem sabe? Quiçá.
Mas o mundo está atualmente avesso a grandes viagens e há países e geografias que nos confrontam com um lado pior e mais perigoso da humanidade. Talvez por isso, Dalila está com o passaporte mais guardado. Até uma melhor oportunidade. Já passaram 5 anos desde a última vez que falámos, neste mesmo estúdio, e recordo que a encontrei numa fase de mudança e de reflexão sobre as suas escolhas e caminhos. Na altura, Dalila afirmou que os balanços se tornaram mais dolorosos com o passar dos anos, porque o tempo é mais curto para acertar rotas e o passo. Entretanto, muita coisa aconteceu desde aí. Dalila voltou ao canal de onde saíra e parece ter agora mais pulso e mais voz sobre tudo o que faz. Será assim? Essa exigência e personalidade tem trazido algumas faturas? Vou perguntar. E que mais? Sei que Dalila se prepara para gravar uma mini-novela em setembro e talvez nos revele um pouco sobre esse projeto. E sei que, nos últimos tempos, se tem dedicado a tratar do novo refúgio, num lugar muito bonito, distante da cidade, com muitas curvas e contracurvas, onde encontra o silêncio e a paz junto à natureza. Um destino para outro tempo, outro vagar e contemplação. Um tema que me atravessa também cada vez mais, talvez porque somos jovens da mesma idade. Recordo-me também que Dalila me disse ter uma preocupação permanente em não deixar esmorecer os sonhos. Gostei desta ideia. A vida, por vezes, pode dar-nos um ou valentes vários coices, mas diria que é provável que sejamos de alguma forma recompensados se não desistirmos de sonhar e de nos espantar com o mundo e com os outros. Isto pode soar piruzinho e até banal, mas a meu ver tem mais ciência e complexidade do que parece. Como canta Zeca Pagodinho, deixa a vida te levar, vida leva eu. Uma canção que, diria, rima bem com a forma como Dalila encara a vida, já que se dedica a viver cada vez melhor o presente e acredita na arte do acaso e no magnetismo misterioso que nos liga a uns e não a outros. Uma certa poesia existencial que Dalila parece dominar. Bom, vamos ver até onde é que vai esta nossa conversa, este nosso reencontro, que hoje está a ser gravado em dia de eclipse. Não é por acaso, nada é por acaso. Vamos acreditar que este eclipse trará uma mística extra ao estúdio e nada vai apagar a luz desta conversa. Olá, Dalila Carmo, bem-vinda, bem regressada ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá, Bernardo, muito obrigada por este novo convite. É sempre bom estar aqui à conversa contigo. Que bom, é muito bom receber-te outra vez. A propósito de tudo e de nada, como eu gosto. Vamos conversar? Vamos conversar. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Na última vez que falámos, há 5 anos, passa num instante, não é? Estavas numa fase de grande mudança e balanço, revelaste-te num certo cansaço com a lógica trucidante da indústria do entretenimento e mostravas uma vontade de renovação artística e até pessoal, diria. Muita coisa aconteceu ou se desenvolveu desde aí. Em que fase estás agora? Bom, isto é circular. Eu não diria que cheguei a uma resolução definitiva. Isto é sempre work in progress. Estamos sempre, a vida continua, damos um passo à frente, 2 atrás, pronto. Eu tive 2 projetos durante o ano 2020 que foi assim um escape na altura do confinamento, que acabaram por não se concretizar, mas eu não os dou por perdidos. Ou seja, não só existe a possibilidade de eu pegar neles mais à frente, como para todos os efeitos o meu cérebro, a minha massa cinzenta ampliou com eles. Eu estive a estudar, estive a preparar, estive a ler muito sobre, e portanto toda essa fase de pesquisa e documentação é uma mais-valia sempre, quer haja concretização ou não desses eventuais projetos. Portanto, eu acho que mantenho sempre uma parte prática, que é a Dalila trabalhadora, que vai gravar e que está a trabalhar a um ritmo que se calhar não se compadece da nossa criatividade, ou seja, não é tão compatível com o meu lado de artesã.
que eu tenho esse lado de artesã e que de repente fica aqui posto em causa, mas que é um ótimo ginásio de criatividade também, um ótimo de respostas rápidas, e se não nos deixarmos engolir e mastigar pela máquina, se conseguirmos ter algum domínio sobre isso e não ficar demasiado condicionados ou reféns dessa estratégia, desse processo, desse mecanismo que é muito é difícil, ou seja, é uma máquina. É uma gestão difícil. Máquina. E deste conta disso da última vez, não é? A gestão é difícil. A gestão é muito difícil e, portanto, a única forma de eu conciliar esta pluralidade, estas minhas existências interiores, eu tenho um lado que é mais prático, mais pragmático e que sabe que tem de fazer, tem de executar, e nessa medida eu vou dar o melhor que souber e acredito sempre a 100% naquilo que estou a fazer. E depois tenho um lado mais introspectivo, mais solitário, mais onde a minha criatividade e a minha expressão, a minha voz se manifesta noutros departamentos, e eu consigo muito bem conviver com estas duas realidades dentro de mim. É uma coisa que já faz parte, não estou. Já me perdoei, porque às vezes entrava aqui o meu próprio preconceito a dizer: tens de escolher, tens de fazer isto ou tens de fazer aquilo. Ou... Fizeste as pazes? Fiz as pazes. Com as escolhas que fizeste? Sim, e mais, eu estou orgulhosa das escolhas que fiz, que é uma coisa que até há alguns anos atrás eu provavelmente não diria, porque penso, se calhar perdi uma certa voz individual ao fazer um trabalho de massas, mas não perdi. Ou seja, eu dediquei-me às coisas com o meu cunho pessoal, com a minha visão, com o meu ponto de vista, lutei sempre por esse ponto de vista e manti sempre a minha individualidade no meio de uma máquina que quer muitas vezes engolir essa individualidade. E portanto eu estou super orgulhosa de ter mantido esta essência intacta e, no entanto, fazer parte de realidades culturais ou criativas, seja mais artísticas, seja mais de entretenimento, tão dispares, mas que eu acho que há aqui uma coerência, apesar de tudo, e uma articulação entre as duas. Já te defendes de outra maneira? Consegues ter mais pulso e voz no caminho, que acho que era a grande questão, ter voz e pulso no caminho e nas escolhas. Sabes o que é que mudou? E aí é uma coisa extraordinária, é a idade. Ou seja, eu acho que eu sempre tive essa voz, sempre, mas tinha a voz numa altura e numa idade em que era muito mal visto ter uma voz. Não era escutado, tão escutado. Não era escutado, era visto como uma irreverência, uma falta de disciplina muitas vezes, sei lá, era se calhar desconfortável, incómodo para quem está à volta e tem de pôr as peças do puzzle a funcionar. Ora, se alguém questiona, essa pessoa não é bem vista. E de repente tu mantens vais persistentemente seguindo esse caminho. É só levantar questões, sabes? Não é criar problemas, é precisamente o contrário, é resolver os problemas, mas para os resolvermos temos de os pôr em cima da mesa. E questionar coisas. E, será portanto, assim? É. Será assado, não é? E isso exato. Pode inquietar a máquina, não é? Inquieta porque há prazos, as pessoas não têm tempo. Hoje em dia o tempo de reflexão é cada vez menor, não é? Nós temos de ação-reação, estamos constantemente a automatismos, não é? A automatizar tudo em piloto automático e de repente fazer uma pergunta... torna-se assim uma coisa. Um dedo no ar. Olha, e eu sempre fui aluna na escola de dedo no ar. Pronto, portanto, isto aqui é totalmente. Eu era aquela pessoa que estava permanentemente de dedo no ar e que cheguei por várias vezes a chegar à turma, à escola, e tinha escrito a giz no quadro: a Dalila é a rainha da complicação. E o sistema não gosta de ser questionado, não é? Porque... Não podes, porque tem regras, não é? Isto é produção, é preciso, nós não podemos pôr nunca em causa o ritmo de produção. Mas a questão é que essas pausas nunca puseram em causa o ritmo de produção. Ou seja, trazer mais valia, não é? Dentro desse espaço crítico, sempre nunca falhei uma folha de serviço, nunca deixei a meio.
Contaste-me que eu espreitei os escritos que resultaram da nossa conversa, não fui escutá-la outra vez, que uma das tuas preocupações permanentes é não deixar esmorecer os sonhos. Eu achei isto valioso. Continua a ser algo importante para ti, porque parece-me que isto envolve sempre muita luta, uma luta constante, que dá muito trabalho, não é? Dá muito. Dá muito trabalho interno e externo. Batalhar pelos sonhos pode incomodar muita gente, não é? Sim, mas também os sonhos vão mudando ao longo da vida. Tens mudado também. Ou seja, eu faço essa manutenção do sonho, mas o sonho vai naturalmente, de uma forma muito orgânica e intuitiva, vai mudando e adquirindo novas formas e novos objetivos. Portanto, se calhar aquilo que eu tinha há 30 anos atrás, uma inquietação de querer validar o meu trabalho, a minha vida, a minha cabeça, a minha presença, isso torna-se absolutamente irrelevante. Who cares? Envelheceu mal, esse sonho. Exato. Deixámo-lo lá porque somos, não é? Não somos tão grandes como nós achamos que somos numa determinada, ou que poderíamos ser numa determinada. Tudo é relativizado e ainda bem, porque a verdade é que nós somos bastante ridículos nessa prepotência, nessa. Mas e depois vais direcionando essa energia para as coisas que de facto te deixam num estado de perplexidade e, portanto, quando eu digo perplexidade positiva, ou seja, o espanto, a admiração, não é o deslumbramento, que o deslumbramento tem muitas camadas e bastante pejorativas até, porque nos dissocia da realidade e torna-nos pessoas bastante superficiais, mas o encantamento é preciso ser promovido, não é? E o que te cria encantamento e espanto hoje em dia é diferente, arrisco dizer, do que há 20, 30 anos, não é? Ou seja, há 20, 30 anos eu tinha isto, mas a verdade é que eu não estava tão consciente da importância que isto tinha e teria na minha vida futura. Porque imagina, mesmo quando eu fui para Nova Iorque viver e estudar em 1996, a verdade é que eu descobri nessa altura esta serra onde agora estou a criar aqui o meu canto secreto. Sim, foi há 30 anos. Antes de ir para viver para Nova Iorque, que foi no início, eu vi um postal com esta aldeia numa tasquinha de Cacilhas. Eu estava no Teatro de Almada e vi um postal com esta. Não havia GPS na altura. E eu pedi ao senhor do café: olha, pode-me chegar este postal, que esta aldeia é muito bonita, esta serra, posso ver onde é que fica? E virei o postal e estava lá o nome da aldeia. Eu procurei num mapa, a vida em analógico, não é? E disse à pessoa com quem eu estava na altura: eu quero muito ir a esta aldeia. Mas porquê? Havia um postal. Vamos manter mistério sobre Vamos manter o mistério. Eu quero mesmo, isto é tão bonito e tal. E vou lá precisamente 1 mês ou 2 antes de ir para Nova Iorque. O meu encantamento, a minha admiração, a minha sensação de montanha ali foi tão presente. Eu sempre adorei montanhas. Eu acho que encontrei as montanhas naquele lugar, encontrei as montanhas dos meus desenhos de infância, em que eu as fazia assim sobrepostas. Eu disse: elas existem, são estas. E a partir daí, sempre que eu de 6 em 6 meses tinha de sair de Nova Iorque, não é? Por causa dos passaportes, vistos, etc. E passei a fazer deste lugar um lugar de intervalo, de pausa. Tornou-se assíduo, ou seja, eu estou assoberbada com estímulos nesta cidade, olha, a seguir vou passar ali naquela casinha de pedra, vou passar uns dias a descansar. Portanto, eu tinha isto com 21 anos. Eu não tinha na altura noção de que essa necessidade se ia tornar de forma tão vital, imperativa e vital na minha vida. Pois, a idade. Virando ao contrário, o gatilho que te levou a Nova Iorque e a estudar no Actor Studio para representar esse encantamento, essa pulsão, as motivações são as mesmas ou transformaram-se na representação? O que te leva a representar hoje e a dedicar-te às personagens e a esta arte transformou-se também de alguma maneira? Eu acho que sim. Eu continuo a acreditar que invisto da mesma maneira, mas se calhar não. Se calhar não me levo tão a sério, se calhar não estou tanto a remar contra a maré. E, por exemplo, num trabalho muito recente que eu fiz,
eu diria que metade do meu trabalho foi como espectadora. Ou seja, eu normalmente chego a um trabalho com uma proposta que vai sendo mudada à medida que o trabalho avança, e desenvolvo e procuro e estou sempre concentrada em buscas e não sei o quê, com o perigo de às vezes me alienar do que está à volta, não é? Porque nós estamos em frequências tão diferentes, cada ator tem um caminho tão diferente, que às vezes acontece de repente estarmos totalmente dissociados da realidade. E o diretor pode não conseguir ser o maestro ou a diretora. Mas isso daquilo. eu até já consegui fazer bem essa gestão. Eu já conseguiam as câmaras apanharem-me, porque há cameramentos que me chamam mais metro, meio metro, porque às vezes eu tinha alguma dificuldade em cumprir as marcações por causa dos impulsos. Porque a espontaneidade é uma coisa fixe. Às vezes tens um impulso e pronto. E a técnica é incrível, mas também pode ser uma grande inimiga, não é? E portanto, a única coisa. E agora recentemente aconteceu uma coisa interessante, que foi: eu estava a trabalhar com uma pessoa que era entrava tão dentro de si, uma coisa tão que eu fiquei, bom, olha, propõe e eu faço em função da tua proposta e vou reagindo. E olha, e foi bom. Claro que eu acho que a pessoa achou, isto sou eu agora a divagar contigo, achou que eu não tinha proposta, mas a minha proposta foi especificamente esta. Mas também porque confiaste nela. Desconfio. Não tinha grande alternativa. Porque a figura tinha peso, desconfio, não é? Tinha uma presença forte, desconfio, porque eu não estou aqui a brincar, estou a imaginar até quem é, e portanto. Darling, e portanto acho que apanhei já. E acho que também ao mesmo tempo percebeste a força da figura, sabes que resulta, sabes que é boa, e disse: bom, não vamos aqui entrar numa luta. Vou reagir, vou dançar ao som da música. E funcionou? Às vezes sim. Às vezes, quando que funciona menos bem? Funciona menos bem quando a outra pessoa nos questiona. Ou seja, tem de haver uma confiança que é recíproca, porque eu também sei o que é que estou a fazer. Eu sei. Ok. Mas vais-te resolvendo, não é? Claro. Vais-te resolvendo. Sim, e depois às tantas é deixar fluir, é de facto seres capaz de, embora não seja bom para o ator termos um espelho à frente e foi o que sentiste um pouco, não te vou dizer, mas é bom de facto tu distanciaste às vezes, seres capaz de olhar a coisa de cima e gozares contigo próprio. E que portanto isso é muito giro. Isto é o meu novo exercício. Estou a gostar não, porque ajuda-me aqui, não é? Sim. Um ator, uma atriz, um criador também tem o seu ego. Sim. E tu não começaste ontem, não é? E tu sabes disto, não é? E portanto esses confrontos entre duas grandes figuras, não dizendo o género, porém, é complicado. Sim, também sim. há generosidade nisso, não é? Alguma confiança. Eu diria que sim. E estratégia. Há estratégia. Tem de haver estratégia e tem de haver imensa ironia sobre as coisas, não é? Eu acho que de facto o sentido do humor é uma ferramenta extraordinária. E às vezes é uma coisa é mesmo interior, não? Nem sempre se verbaliza, ou nem sempre. Porque eu não tenho cinismo, repare, eu ainda não. Essa é uma qualidade ou não. Mas ironia e sarcasmo eu tenho desenvolvido ao longo do tempo. E as outras pessoas apanham? Não, às vezes sim. Mas esta pessoa em casa que eu estou a pensar é uma pessoa bastante inteligente. Agora pode estar demasiado dentro de si próprio, não é? Zip. Não, eu não vou pedir nada, mas. Sim, mas sim, temos todos realidades interiores diferentes. Não é? Claro. De todo. Não, as nossas visões são diferentes e são estradas paralelas, e tu depois encontras-te mais ou menos com essas pessoas. Há gente com quem eu me identifico muito e para quem o trabalho é uma coisa muito orgânica e muito partilhada, uma cena, e depois há outras coisas que não, onde as nossas leituras podem divergir, convergir ou divergir, e temos de encontrar um caminho comum. E um chão comum para não ser violento, porque isto pode ser muito violento, pode não é? Ser muito, quando há ali, e o resultado não é bom para quem vê, não é bom, não é? Sim, não. Mas lá está, eu não tenho qualquer medo neste momento da invisibilidade. E digo-te isto com toda a sinceridade. Isto é uma conquista? É uma conquista. Ou seja, dares palco, eu não sei, dares mais palco à outra atriz. Se eu achar que a minha personagem dispensa essa atenção, ou seja, eu, por exemplo, adoro personagens borderline, não é? Já fiz várias e adoro. E
se tiver uma personagem que de facto engula, tenha de ser quase uma coisa. Ser tapete de chão. Eu aí, desculpem, peço licença, mas vou atropelar toda a gente. Não, no caso, se tiveres que ocupar o espaço. Eu ocupo esse espaço sem medo. Mas se tiveres que ser tapete de chão. Se eu tiver de ser tapete ou um objeto na parede pendurado e totalmente. Poker face, sem coisa, eu consigo, eu acho que existem várias verdades nas cenas, eu vou sempre lutar pela verdade, acho pela nossa entrega, pela nossa verdade, estarmos ali. Só que estar ali podes manifestá-lo e podes construí-lo de mil maneiras possíveis. Pois. Construção, se calhar, não é a palavra ideal, porque construção e verdade há aqui um conflito de significados, mas tu consegues. Estar só no presente. E às vezes estar só no presente, pá, não faças nada. Vê. Deixa a e coisa ouve, acontecer. Trabalha a Deixa tua a vida escuta. te levar. Leva a vida eu. Mas ele também, o Zeca Pagodinho, também dizia: se eu quiser fumar, eu fumo, se eu quiser beber, eu bebo. Pronto, ele tem estas letras de. Também tens isso no subtexto, não é? É sempre. Diria que as outras pessoas desconfiam. Tu és muito intensa, trazendo para aqui agora neste momento, enquanto atriz, enquanto mulher, julgo que as pessoas saberão, mesmo essas atrizes. Continuas, então doseias essa intensidade mais no trabalho e na vida, ou continuas de vez em quando a levar até ao limite? Eu acho que não estou a levar tanto até ao limite por uma razão muito simples: estou cansada. Ou seja, estou cansada, estou exausta. Estou exausta, não é? Nós começamos a ficar cansados Pois. de estar constantemente a colidir frontalmente com as coisas ou com as pessoas, não é? E nós temos de encontrar aqui uma forma de vida mais pacífica, onde nós estamos aqui mais focados nas nossas. Eu tenho células muito positivas porque eu naturalmente sou uma pessoa que cultiva a alegria, mas. Há os eclipses. Exatamente, há os eclipses, absolutamente. E pronto, e é isso. E quer dizer, eu acho que naturalmente uma pessoa fica mais avessa ao confronto, fica tipo, já não estou para me chatear. E portanto, nesse sentido, a minha intensidade está mais moderada, está mais doseada. Às vezes ainda se exalta, e às vezes isso para mim até é um sinal de frescura e juventude. Às vezes é parvo, dizem que. Mas sim, estou muito mais moderada e sem pressa nenhuma para o que é que seja. Sem pressa? Sem pressa nenhuma, sim. Isso é bom. Mais devagar. Mais devagar, sim. Não estou ansiosa, portanto eu não posso. Sou uma pessoa ansiosa, uma pessoa precipitada, mas de uma forma geral trabalho essa estou muito mais contemplativa também. Realiza-me imenso estar a observar a natureza, as coisas. É uma coisa que me equilibra imenso, liberta-me imenso hormonas de bem-estar, produz imensa dopamina e endorfina quando estou nessas situações, porque de facto sinto que o universo é maior do que isto tudo e nós fazemos parte dele, não é ele que faz parte de nós também, mas mais um nível metafórico. E portanto é bom dizeres: olha, está tudo em conformidade, e o que foi é porque tinha de ser, e o que tiver de ser será. Quer dizer, eu não tenho neste momento, eu nunca tive agenda, mas neste momento mais ainda, eu estou mesmo, acho que pela primeira vez, a viver um dia de cada vez. Vou perguntar o avesso disso mais uma vez. Onde é que te queres encontrar e para onde queres ir enquanto atriz? Tu que já fizeste tanta coisa, certo, não é? E com qualidade, com aplausos, prémios, boa crítica, na televisão, no cinema, no teatro. Tu que refletes muito sobre o que fazes, como é que vais sentindo aí dentro? O avesso do que disseste, na verdade. Em todo o caso, queres ir mais por aqui? Queres apostar mais aqui? Então, sim. Para mim é completamente óbvio. Ou seja, é precisamente manter essas duas realidades interiores minhas paralelas em funcionamento ao mesmo tempo. Ou seja, eu por um lado faço parte de um certo mainstream, não é? Que estou a fazer isso, mas as novelas, as séries, etc. Sim, uma parte mais comercial e mais visível, mas neste momento interessa-me trabalhar com pessoas novas que estejam a começar a sua estrada. Por exemplo, no próximo ano vou fazer um espetáculo do Mário Coelho, que é um encenador que eu
adoro. Recebeu o prémio AGAs de revelação há uns aá uns 4 anos, 5? Assim? Penso que terá sido 2020, mas eu só conheci o trabalho dele em 2022. Okay. E fiquei absolutamente fã. Acho que é um artista inacreditável do ponto de vista. Ele escreve, ele encena, ele também representa, mas tem um universo. E obviamente trabalharmos com pessoas, ele escreve os seus textos, não sei o quê, não há rede. Ou seja, eu podia ir para um teatro com uma programação mais conservadora, mais tradicional, mas o que me interessa neste momento é arriscar, não saber o que é que vai sair com daquela proposta, com outras gerações e ver o que é que eles me dão, porque de facto o Mário é muito bom e trabalha com pessoas muito boas, a Rita Rocha da Silva, o Pedro Batista, a Anabela Ribeiro. Ele tem feito espetáculos onde eu digo: pá, estas pessoas são vibrantes, isto está a explodir. E ele tem buscado atrizes da tua geração. A Lúcia Muniz não trabalhou com eles? Sim, ela teve. Eu penso que ainda não tinha trabalhado, tirando essa exceção, assim com pessoas de outra geração, sim. Ele tem o grupo, não é? Nós já fizemos há 2 semanas uma residência em Montemor, aliás, que foi bom. Foi? Sim, que é bom para as pessoas se conhecerem, ganharem confiança umas com as outras. E foi muito lindo esse processo. Eu sou muito curiosa, portanto adoro ver o que é que eles são tão criativos, têm um olhar tão curioso, são pessoas tão talentosas que o espanto, lá está, o meu espanto está permanentemente a ser espicaçado e motivado, e de facto o Mário tem essa coisa muito fixe, não é? De encontrar almas que se complementam muito bem nessa criação. No espetáculo, por exemplo, que tu viste, não sei se tu viste esse com a Lúcia na Cultura Gesto, que era uma imensa gente, aquilo era uma orquestra, não é? E ele consegue deixar que cada pessoa traga o seu contributo. Tu tens ali a marca do Mário, eu não sei quantos espetáculos é que viste dele, mas depois também tu tens a individualidade artística de cada pessoa que está no projeto. Cheguei a ver até espetáculos mais pequenos nas Gaivotas. Foi? Sim. Pois. E então, mas ao mesmo tempo também há uma troca, porque eu sou uma storyteller e eu gosto de contar histórias, portanto quando eu estou com eles, esta residência foi incrível, não é? Aliás, foi uma troca muito bonita. Eu saí de lá em lágrimas, comovida com aquela semana, com aquilo que nós tínhamos vivido, com as nossas conversas à noite, as nossas improvisações durante o dia, as nossas leituras, com aquilo que nós encontramos. E encontramos porque eles de facto são muito férteis. É um território que está muito fértil. Fresco, não é? Sim. Mas é difícil trazer essa frescura, esse lado mais experimental para as séries nacionais, seja em antena ou em streaming, ou atualmente encontras isso mais no teatro? O que é difícil depois é a tua ideia. Se não és capaz de a escrever, é ser escrita, desenhada como tu pensaste. Ou seja, há sempre uma discrepância. O Oscar Wilde dizia isso num livrinho que era o Declínio da Mentira, que é há sempre tu não crias. A partir do momento em que escreves e uma pessoa vai ler, já há outra criação, já há outra interpretação daquela mesma matéria. Portanto, tu estás constantemente a leitura acrescenta, claro. Então, quando há outras mãos que vão pegar na tua ideia... Sim, raramente fica exatamente aquilo. Por um lado, ainda bem, porque muitas vezes os argumentistas acrescentam, mas nós estamos permanentemente à procura de argumentistas, ou seja... De bons argumentistas. De argumentistas, sim. Então, desenvolva a sua questão. Nós não temos uma cultura de escrita de ficção que seja suficientemente... ou seja, tu precisas de saber muito bem de estrutura e de construção, de conflito, para depois poderes desconstruir isso como te apetece. E de facto nós não podemos ser argumentistas com cursos de uma semana, workshops de uma semana ou 2, onde é tudo a um nível muito, muito superficial e tu não consegues. De facto, eu sinto que falta alguma estrutura. Eu não gosto de ser um lado académico, porque eu não sou académica, mas que haja qualificações para se escrever um guião.
não é? É um dos grandes problemas na ficção e para uma atriz, para um ator, é representar e representar bem perante textos sofríveis, fraquinhos, menos bons, medianos, em que é difícil rasgar. É um dos desafios. Ou seja, tu tens de fazer várias leituras e quase reescrever. E reescrever em subtexto. Reescreves em subtexto aquilo que acrescentar tudo que ele não tem, mas que poderia ter. Sim. Isso é o trabalho de uma criadora. Mas eu acho que o ator é um criador e não pode deixar de ser, não é? Ou seja, não pode ser só ler textos, decorar e papagueá-los e saber o texto. O que é saber o texto? Mas é muito mais exigente assim, não é? Quando o texto já não tem essa carga, esse pensamento, não é? Para tu construires por cima. Sim. E quando não há tempo, não é? Nós nunca temos tempo, não é? Em teatro tu tens, imagina. No cinema, no cinema também. Cada vez menos, O dinheiro. O cinema está cada vez mais rápido, as pessoas cada vez fazemos as coisas, mas lá está, também isso a televisão dá-nos um jogo de cintura inacreditável. Seres uma atleta, não é? És mesmo atleta de alta competição e acabas por estar constantemente a trabalhar o teu instrumento de forma a poder responder rapidamente às dificuldades e às situações imprevistas que surjam, etc. Mas sair da tona d'água é que é difícil com essa rapidez e contextos mais fracos. É muito difícil. É mesmo difícil, mas está-se bem, quer dizer, lá está, como tu próprio agora disseste, há uma reescrita no nosso subconsciente, no nosso subtexto, há uma reescrita que te faz onde o grande trabalho de criação, na verdade, num texto que não seja tão rico do ponto de vista das camadas ou etc, é precisamente a tua capacidade de colorir, de pintar essas palavras, de desenhar, de criares um novo camadas em cima de camadas, as possíveis, porque também não vamos fazer mais do que aquilo que o texto pede, não é? Pois. Sim. Também há isso, não é? E depois depois às tantas não se consegue aprofundar muito. Não consegues e tens de perceber a continuidade. Se estás a fazer um projeto a médio e longo prazo, tens de perceber que continuidade é que vais ter, ou seja, até que ponto é que tu depois para a frente, se mudarem de caminho, tu te vais poder adaptar, ajustar a esse caminho. Pois, o Filipe Homem Fonseca, com quem eu conversei, usou uma expressão, citando-o, enchitificação. Ele é argumentista. Enchitificação. Vem de shit. Então, ele diz que às vezes ouve que é baixa a fasquia na escrita. E portanto às vezes é preciso não complexificar muito e entrar de vez em quando no vamos simplificar isto um pouco mais, não sei se é enchitificação, mas que eu não sei, eu acho que vou contrariá-lo. Eu não dizia simplificar, mas percebo, porque de facto isso é a única forma, senão não se coaduna com os nossos ritmos, mas... E com o público e com a indústria que quer chegar a X, Y e Z, não é? Também há isso? Sim. Sim. Mas pelo menos enxutar. Eu acho que a capacidade de enxutar um texto é muito importante. Tirar as gorduras. As gorduras, basicamente. Eu acho que sim. Porque há muita coisa que é só... Imagina, fazer minutos. As pessoas nunca escrevem os silêncios. E os silêncios são tão importantes como o texto. É bom. E não há argumentistas que pensam nisso, não há muitos, não é? Não, e quando têm sempre a tentação de escrever o silêncio, de escrever o que é que a pessoa está a pensar e a pessoa está constantemente a dizer a didascálias. E então... Como é que te relacionas com elas? Muito mal. Tu és uma indisciplinada, isso é muito bom. Muito. Eu não leio sequer as didascálias, não. É um problema às vezes. Estou nem aí. Opa, às vezes estou em teatro. Há coisas que tu tens as ações, não é? Que tens de saber o que é que estás ali séries... a fazer. Não, eu crio as minhas didascálias. Pois. Opa, olha, às vezes levo na cabeça o que é que tu queres, mas também rapidamente me adapto, estás a perceber? Lá está, eu não tenho uma leitura fechada, hermética da minha proposta. Eu flutuo, mas à partida, se tu lês uma didascália, tu não constróis nada, tu vais naquela direção e acabas por ficar condicionado
há aquela leitura, já sabes, vais para a esquerda e tens de verter uma lágrima no sítio tal. Olhar para a câmara X Pronto. e ficar Não, isso não. Ser, pronto, parente de uma marioneta, não é? Mas pronto, isso é uma realidade internacional, isso não é só a nossa. E Bem tu sei. vês que tu hoje em dia com o streaming a fórmula está a ser repetida em todo o lado. E portanto nós hoje em dia não temos nenhuma referência, acho eu, idónea. Mesmo as próprias referências de cinema que nós temos, que já foram, já as fomos buscar. Hoje em dia, quem são as referências do futuro? Quem é que as pessoas hoje, os novos jovens, pleonasmo, quem é que eles se vão lembrar mais à frente? É tudo tão rápido, é tudo não é? tão rápido. E o que é que fica? O que é que fica do que passa, sim. não é? E as séries há uns anos eram os grandes balões de oxigênio, não é? Sim. E o cinema que se ia fazendo, hoje em dia já não. Acho que já não. Ainda há umas exceções. Há muitas exceções e nós temos. O ano passado, por exemplo, eu adorei o Riso e a Faca do Pedro Pinho. Achei um filme extraordinário. Eu vi a versão curta que tem 3 horas e meia. Eu vi também. Adorei aquele filme. Também gostei muito. Premiadíssimo, ainda bem, não é? Sim. Acho que com toda. Vejam. Todo o valor, com tempo. Estão todos muito bem. A Cleo, que também trabalha muito com o Mário, a Cleo, e está tão bem nesse filme. E tu pensas assim: ainda há quem faça as coisas com calma. O problema é que depois não chega às pessoas. Estás a ver? As pessoas não estão a consumir isso porque não têm tempo já para ver. Como diria a artista plástica que já não está entre nós, a Luísa Cunha, é o que é. É o que é. Sim. E como é que lidas com a falha? No meio disso tudo, nesse contexto ou noutros em que de repente, pronto, está feito, podia ter sido feito de outra maneira, saiu assim, ficas menos contente com o resultado, mas já não há tempo, ou não conseguiste chegar a determinado momento, tu que és exigente. Eu estou a perguntar a uma atriz exigente, como é que lida com a falha? De antes ficava doente, ficava muito transtornada, chegava ao fim do dia, não conseguia descansar, não conseguia tirar a cabeça dali. Eu sou muito obsessiva, portanto eu não conseguia tirar a cabeça daquilo. E triste, uma tristeza, uma frustração, uma coisa, um fim do mundo. Sim. Agora não, Vais beber um drink. Agora não, relativizo e penso, olha, vou aproveitar isto para melhorar mais à frente. Mas há alturas em que, sobretudo quando tu tens uma energia que queres canalizar para ali e de repente se essa coisa não se manifesta ou fica entupida, se ficar com o canal entupido, aí dá-me assim um certo desconforto, que é quase um desconforto físico, não é mas de resto olha, hoje o dia correu menos bem, amanhã vai correr melhor e com certeza que eu vou ter sempre uma conversa fixe hoje com alguém, com um amigo, vou estar com alguém que me vai fazer ver que isto da vida não é só trabalho, não é? E eu cada vez mais é menos isso, é menos trabalho. Nós depois a partir de uma certa altura é mesmo a vida é o que prevalece e é isso que nós temos de valorizar e termos saúde e pensarmos em coisas e discutirmos, debatermos ideias e sermos melhores e maiores uns com os outros. O resto não interessa para nada. Também acho isso. Estou nesse lugar, Dalila. E por isso quero falar agora das viagens, que talvez interesse para aqui. Eu sei que interessa muito para ti, para mim também. Há 30 anos, talvez mais, pelo menos há 30 anos que te dedicas a fazer grandes viagens para um sem fim de países no mundo. E isto passou a fazer parte já da tua identidade, não é? Enquanto pessoa, enquanto criadora também, e até para te encontrares, não é? Pois olha, viajar é para mim, eu não, neste momento até estou a fazê-lo de uma forma muito moderada, mas eu diria que o meu desejo assim de uma vida perfeita é preciso. Há aqui uma coisa que é preciso dizer. Há pessoas que interpretam um bocadinho mal esta minha excentricidade. Ou seja, há pessoas que dizem: eu adoro viajar contigo, vejo as tuas fotos, eu quero ir, gosto da forma como tu olhas e não sei o quê. Mas depois também há outras pessoas. Olha, há uns meses atrás uma senhora disse: Dalila, eu não a conhecia, estávamos num espetáculo, você viaja muito. E seguiu o caminho. E eu fiquei...
Sim. Isto não tem grande propósito. E depois, de facto, uma pessoa pensa assim, hoje em dia, com as redes sociais, esta coisa do lifestyle Pois. e tal, entre a viagem e o turismo, só que de facto a minha viagem não é estar. Não é aquela coisa das férias de estar numa piscina de cocktail na mão a mostrar Instagramar. Sim, é uma coisa mais de turismo de natureza, de história, de procura de conhecimento, ou seja, é uma forma de me politizar, é uma forma de e sinto quase um certo pudor hoje em dia em falar disso, porque as coisas estão tão mal, as pessoas vivem com tantas dificuldades financeiras, que há uma coisa que é preciso perceber. Eu fiz uma escolha de vida, eu não tenho filhos, eu escolhi viver assim, eu escolhi ser uma mulher livre e escolhi as minhas prioridades. Não tenho de pagar a escola dos meus filhos, não tenho de pagar a roupa dos meus filhos, a minha alimentação é para mim, eu não tenho responsabilidade material e económica sobre outra pessoa. Portanto, isto é uma escolha. E para ter esta escolha, eu abdico de outras. E nós fazemos colocamos estas coisas na balança. E as pessoas ficam, às vezes, veem isto quase como uma coisa burguesa, uma de coisa excesso, burguesa, de privilégio, que eu não digo que eu não tenha, mas. Ou seja, um excesso, olham como um excesso desnecessário. Sim. Não é? E eu, de facto, sou uma pessoa de desapegos. Eu gosto de coisas bonitas, mas eu tenho mesmo carro há 25 anos, eu não tenho necessidade de malas ou sapatos e coisas. Eu vivo. Agora, eu sei onde é que eu aplico aquilo que eu recebo, eu sei onde é que eu vou investir o meu tempo e o meu dinheiro. E, portanto, essa coisa às vezes, mas dá-me um certo pudor hoje em dia falar sobre isso. Olha, eu gosto muito de viajar, não ando a viajar muito. Imagino que isto vem da tua curiosidade, não é? Nós vivemos num só planeta, há muitas formas de viver e de habitar este planeta, muitas maravilhas, muitos contrastes, muitas formas de viver a cultura. E isso também nos confronta, nós somos muito confrontados com outras formas de estar e de viver, não é? E pronto, e às vezes noutros contextos ouvimos-nos melhor, não Sim. sei, ou de outra maneira. Opa, É assim? Viajar há vários tipos de viagem, não é? Quando tu fazes sozinha, a percepção, embora haja sempre esta que é um mito, mas pronto, mas cada pessoa vive a viagem à sua maneira, mas esta ideia de que o viajante solitário é uma pessoa que não tem a possibilidade de partilhar é totalmente errada. Errado. É quando muitas vezes estás mais disponível ou não? Aos outros? A tudo, ficas mais atento, estás a As promover. pessoas falam mais contigo até, muito. não é? Falas com toda a gente, se fores, eu acho que tu também és bastante comunicativo, não é? Senão não está. E extrovertido, portanto, toda essa percepção do que te rodeia. E o silêncio, não é? Silêncio. A importância do silêncio e da escuta. E fazer perguntas desinteressadamente a tudo o que te rodeia, às pessoas com quem tu estás, acompanhar as histórias delas, ouvi-las, contar a sua experiência de vida, perceber como é que se está nesses lugares. E de facto não pode ser uma viagem de pacote, ou mesmo em grupo. Há coisas que são giras em grupo, pessoas que se dão bem com essas coisas, ter horas para acordar, agora vamos ver isto, agora vamos ver aquilo, e muitas vezes assistem a realidades encenadas. Pois isso dá-me coceira, mas sim, Não imagino é? que a ti também te dá um pouco. A mim dá-me imensa coceira, mas sendo que eu vou. Muitas vezes eu sei, quando estou a ir a determinados lugares, mesmo sozinha, eu sei que aquilo é o que eles me querem mostrar. Pois, claro. E depois terei eu própria de filtrar Claro. fazer essa não é. Pronto, fazer essa seleção do que é que eu acho que ali é de facto mais original, mais verdadeiro, e aquilo que já é mise-en-scène e já é encenado. Já é uma narrativa criada para o turista. É difícil fugir, não é? Do postal que nos querem mostrar, por mais longínquo que seja o destino. Sim. Na maior parte de geografias, algumas que se calhar se distanciam ainda disso, não é? Sim. São muitas décadas a viajar. O que é que te surge agora se eu te perguntar uma ou outra viagem que, por uma razão qualquer, foi verdadeiramente transformadora para ti? Olha, há duas. Quer dizer, não sei, deixa ver. Há mais, na verdade. Quando eu fui 6 meses para a América do Sul, foi muito. Eu gostei muito também. Pois. 6 meses e andei ali sem rede. Quer dizer, estive com imensa gente e que fiz amigos para a vida e encontrei lá amigos que já conhecia, inclusivamente. Fui ter com amigos
Se calhar assim no Natal, no Ano Novo, ou seja, eu acabei sempre por encontrar e cruzar-me com pessoas que eu já conhecia, outras fiquei a conhecer e somos amigos. Argentina, hoje, Patagónia, tudo. Chile, Equador. Só não fiz Paraguai, Venezuela, Suriname e Guiana, não é? Acho que são esses. Não, fiz 8, ainda falta mais um. É a Guiana Francesa e pronto, e o Suriname, a Venezuela e o Paraguai. Eu o Uruguai conheci mal, é mais pequeno, mas só fiz Montevideo e Colónia de Sacramento. Mas de resto eu ia sempre ali. E fica tudo por conhecer, mas seja como for, do ponto de vista humano, do ponto de vista da natureza, do ponto de vista das várias highlights e de várias coisas que aconteceram nessa viagem, foi uma viagem abençoada e muito transformadora. Eu acho que fui para lá uma pessoa e voltei outra, já com muita coisa com o meu mindset e a minha totalmente reprogramado. Consegues traduzir de alguma maneira a razão? Consigo. Para já fiz definitivamente o luto do meu casamento. Eu estive casada durante 10 anos, não é? É muito tempo. E foi importante para mim fechar definitivamente esse capítulo, que na minha cabeça ainda não estava resolvido. E eu achei, eu quero isto, eu quero ser livre, eu quero andar na estrada sem qualquer amarra, sem qualquer restrição, sem qualquer aliança, anel, whatever, sabes? Quero ser eu, com a minha independência, com a minha autonomia, que sempre tive, desde miúda, e que também está um bocadinho relacionada com o facto de ser filha única, de uma certa solidão das crianças, das filhas únicos, que acabam por sentir uma certa realização nesse mundismo e perceber que a vida começa quando nós decidimos. Portanto, foi um encerrar de um ciclo e um recomeço de outro ciclo. Depois de perceber, ok, eu sou feliz na estrada, eu não tenho, isto pode ser até problemático, mas este desapego porque eu adoro ter o meu lugar cá e felizmente investi nisso quando toda a gente me dizia és maluca e não sei o quê. Eu era muito jovem, ainda fui das que arriscou quando toda a gente me dizia para não fazer, e portanto felizmente comprar uma casa já há mais de 20 anos e portanto nesse sentido tenho esse privilégio e posso dizer que tenho um sítio para onde posso voltar, só que a verdade é que na transitoriedade eu encontro um conforto imenso que eu não sei explicar porque é que gosto tanto de ir de um sítio ao outro. Detesto fazer malas, mas às tantas já se torna quase uma, sabes? Estás em trânsito. E nesses espaços liminares, não é? Que são precisamente os espaços de transição, há uma libertação, há um sentimento de liberdade de realização e ao mesmo tempo consegues perceber a verdadeira escala da vida e da tua existência no mundo. Não é quando te sentes mais tu? Olha, agora que tu me fazes isso, sim, porque a verdade é que, ou seja, eu vou sempre precisar dos meus amigos e às vezes ligo, olha isto e não sei o quê. Não é que eu preciso de ver aquilo com eles, eu gosto de estar sozinha. Depois mostro-lhes, olha esta imagem. Hoje já tenho a minha imagem do dia, a fotografia do dia, mas eu também não consigo explicar porque é que sou completa numa altura, porque assim eu não estou. Isto tem a ver um bocadinho com o nosso sentimento de culpa que nós acarretamos, que é incutido em nós por causa do facto de quando nós não, o que é que nós somos quando não estamos a produzir valor. Isto é a sociedade, estás a ver, é o neoliberalismo. Como é que pronto, e nesse sentido eu acho que não me sinto completa porque na parte de trás da back of my mind há ali um sentimentozinho de culpa que diz eu não estou a fazer nada, não é? Estou só a andar, estou só a viver, a existir e a conhecer, pronto. E isso quem somos nós também quando não nos conhecem? Opa, mas olha, no outro dia estava a ler uma entrevista incrível da Isabel Lucas. Jornalista, sim, a um escritora também. É um psicanalista, que não sei se leste, o Adam Phillips. Eu não li, fiquei com imensa vontade de ler um livro que ele escreveu que se chama A Vida que Queremos.
E embora os académicos às vezes depois possam ter leituras assim com muitas bibliografias extensas e seja mais complicado, mas eu adoro e adorei a entrevista. E uma das coisas que ele diz é: eu acho que o autoconhecimento é sobrevalorizado. Não é assim tão importante que nós nos conheçamos. Quer dizer, é importante conhecermos-nos quando vamos votar. mas duvido que quando nos apaixonamos ou escrevemos poesia, o conhecimento seja assim tão, o autoconhecimento seja assim uma ferramenta tão importante. Portanto, é bom um bocadinho, vai. É bom um bocadinho, mas lá está, tu tens de deixar que o teu subconsciente e o teu mundo mais profundo, aquele que tu racionalmente não estás, que habite e que ocupe esse espaço e não sermos, e às vezes aceitar que se calhar neste momento eu estou a ser um bocadinho diletante, mas o meu caminho é este e eu estou a aprender e sei que aquilo que eu neste momento estou a ver e me estou a apropriar e vai-me servir, porque acima de tudo essa ausência de produtividade é transformadora noutros sentidos, porque efetivamente tu desenvolves a tua empatia, ficas muito mais próxima do outro ser humano, ficas muito mais perto dele, mais disponível, muito mais disponível, e portanto a fronteira entre humanidade e desumanidade torna-se muito óbvia. E eu acho que de cada viagem eu venho uma pessoa maior e melhor atriz também. E melhor atriz definitivamente, porque nós de facto não somos nada, não somos ninguém, ou seja, nós estamos aqui... Viajar é tirar a máscara, não é? É para tirar a máscara e é para... ou seja, a vida daquela personagem não nos pode servir, nós é que temos de servir a vida daquela pessoa. E temos de ser capazes de mergulhar nela sem ego, e isso é uma grande aprendizagem. Viagens, olhar o mundo, tentar percebê-lo e percebermos-nos. O mundo está difícil, está feio, por certas lentes. Como é que tens refletido estes tempos mais polarizados, o crescimento da extrema-direita, esta nova onda de conservadorismos, saudosismos dos tempos do fascismo, novas velhas opressões, os direitos humanos sob ameaça, por cá e lá fora? Como é que isso te bate? Como é que como é que tens existido perante esta realidade? É um desafio, não é? É um desafio. Ainda por cima, a verdade é que a própria leitura das notícias, que há pessoas que filtram por uma questão de sanidade mental, mas eu não consigo, e então acaba por me retirar até muito tempo à leitura, porque eu sou viciada em jornais e recebo notificações de vários jornais que eu subscrevo e estou constantemente a ver, e às vezes faço leituras para tentar ter aqui uma opinião e um pensamento crítico mais idóneo. Faço leituras de jornais com uma orientação mais à esquerda ou mais à direita, para fazer a minha própria opinião acerca disso, embora obviamente eu acho que já toda a gente percebeu qual é a minha orientação. Não sei se queres dizer. Sim, eu sempre fui moderada, sempre fui centro-esquerda, e a minha opinião é sempre aqui havendo uma articulação entre o público e o privado. Eu não sou nada ortodoxa e fundamentalista nos meus valores, acho que, mas acredito profundamente num Estado de Direito, acredito profundamente que temos de estar atentos a estas violações permanentes de direitos humanos, acredito perfeitamente que está a existir um genocídio em Gaza, que para mim não há qualquer dúvida em relação ao assunto. Ou seja, nós estamos perante várias calamidades, estão a acontecer várias coisas, e é impossível fecharmos os olhos a isto neste momento. Não é possível. O silêncio neste momento é um ato de cumplicidade, ou de ignorância, ou de cumplicidade, ou de cobardia, às vezes. Ou de cobardia. É óbvio que já toda a gente percebeu que aqui, eu não sei nada de geopolítica, mas este não comprometimento dos governos em denunciar certas coisas tem a ver, obviamente, com as estratégias, não é? Estratégias económicas, militares, geopolíticas, diplomáticas. Existe toda um mundo que está estragado em todas essas regras, esses contratos. E, portanto, lá está, voltando à fronteira entre humanidade e desumanidade, eu acho que neste momento existem estas duas
realidades, eu estarei sempre do lado da humanidade e do lado do elo mais fraco e do lado de quem não se pode defender. Para mim não há qualquer dúvida em relação a isto. E portanto é um bocadinho difícil nós neste momento promovermos a alegria, porque temos de também promover a desatenção. Entra-nos muita coisa. Depois é curioso porque as próprias redes sociais, os algoritmos, eu estou sempre a receber Al Jazeera, portanto Al Jazeera, qualquer coisa que saia manda-me, e o Bumpy, agora, como eu adoro os animais, agora tenho um hipopótamo bebê, que é uma coisa viral, e o meu algoritmo nas redes diverge entre as notícias sobre gás, etc, e o Bumpy, que é um hipopótamo bebê. Não sei como reagir a essa, não é? Essa imagem. Olha, que é assim, sim, tipo aquele mel da vida, aquela coisa que tu pensas assim: um bebê que foi resgatado, que está numa fundação de resgate de animais. É a distopia do mundo, não é? É a distopia do mundo. Mas antes disso, do que cremes de beleza, digo-te: olha, claro, que eu vou fazer 52 e consigo, neste momento é outra das coisas que eu tenho para já apaziguada. Não digo que nunca farei, mas não tenho de facto vontade de negar a minha idade ou de fazer outra coisa à minha cara. Não, eu gosto destes riscos porque é um mapa. Riscos é um aqui, mapa. As rugas. Porque eu tenho imensos riscos, porque eu faço imensas caras, não é? Mas eu acho que isto é o mapa das estradas, estás a ver, em analógico. Se eu quiser coisa, eu ponho um Photoshop, às vezes faço assim um filtrozinho mágico que não faço na vida real, porque depois não me sinto eu. Mas de facto, há essa ditadura da imagem para as atrizes, mais, não é? Com cirurgias, com isto e aquilo. Mas não te sentes pressionada de todo. E a ditadura, na verdade, eu acho que é muito. Ou seja, eu não critico, não condeno de todo quem o faça. Acho que as pessoas têm de fazer aquilo que for preciso para se sentirem melhor e confiantes e bonitas. Agora, qual é o risco disto? E ainda ontem estava em conversa precisamente com o meu dermatologista sobre isso, que felizmente só vou ao dermatologista para ver pintas e sinais e saber se está tudo bem com a minha pele. E estávamos a comentar isto e que bom que o doutor não me sugere fazer coisas. Umas injeções, uns filtros. Eu até os lasers sou a favor, só que depois fica manchas e não podemos apanhar sol. Não pode ser no verão, pois. E então, às tantas, estávamos a falar e de facto a própria classe da médica ou da estética, cirurgia estética, as novas clínicas promovem, ou seja, se uma pessoa até pode chegar confiante a uma consulta, mas se ouvir alguém dizer: olha, está tudo bem, mas por acaso se o seu nariz pudesse tirar aqui um bocadinho, ou olha, está a ver esta coisa, os seus olhos estão muito para baixo, se nós conseguirmos, ou seja, já te disseram isso? A mim não. Nem um realizador, nem uma colega sugeriu. Já há muitos anos colega de qualquer género. Há muitos anos até foi uma pessoa dos cabelos. A pessoa dos cabelos é uma boa expressão. Que eu estava a dizer, que eu estava assim a fazer o meu nariz de perfil para o espelho e disse assim: esta batatinha parece um Pinóquio. E alguém, e era uma pessoa do Brasil que me disse assim: olha, se um dia der retoque, pode mexer aí, que é só cartilagem, que assim fica direitinho, mais harmonioso. E eu, olha, mais harmonioso, não é? Olha, é que isto ainda por cima, o teu nariz, a tua boca, isto é a tua personalidade, não é? E se tu mudas uma coisa, vais querer mudar a outra, e eu não quero estar num catálogo e ser, ou seja, eu acho que a beleza há várias formas de beleza, e o que nós estamos cada vez mais é a afunilar os conceitos de beleza. E nesses catálogos, onde é uma coisa à la carte, tu vês que tipo de beleza é que tu queres ter, sendo que são todas muito parecidas. Depois a amiga da outra pessoa que mexeu na cara diz: olha, eu quero o que ela tem. Ficam todas iguais, não é? E tem-me acontecido às vezes, sei lá, encontrar-me pessoas, então não me conheces, mas de facto as pessoas mudaram de cara, mudaram de corpo e tornam-se irreconhecíveis. Tu tens uma série de colegas que nem vou comentar. Não mexem muito a cara quando representam, não é? Sim. Opa, cada vez mais, sabes? E de facto eu não te vou negar que o close-up pode magoar um bocadinho. A ti magoa-te? Às vezes magoa-me. Então, depende da luz. Depende da luz, obviamente, mas às vezes, olha, sabes quando é que me magoa? Quando me distrai da cena. Quando eu penso assim: epá, está tão cru, está tão agressivo
está feio, olha, está feio. Eu sou uma esteta e de repente, para mim, o bonito é a forma como a lente te vê. Ora, se a lente não tem cuidado contigo, eu aí digo, olha, não é a minha pele, são vocês que não se deram ao cuidado de como filmar, como iluminar. Bem. Exatamente. Pois. E de facto, eu aí também assumo a minha responsabilidade, que é... eu não estou com o espelho, não estou a ver as luzes, não sei muitas vezes sequer se a câmara está num close-up mais fechado ou mais aberto, um plano americano, não sei. E portanto, aí também, se eu quisesse de facto, mas aí eu não ia conseguir estar tão dentro das cenas, ia ficar muito. Aí já não era ver-me de fora com aquele olhar irónico, era ver-me de fora só do ponto de vista exterior. Não, e às vezes as personagens é a personagem que pede a determinado momento, o momento em que está a viver, que está menos bonita, não é? Sim, não, eu não tenho qualquer medo de me desfigurar, qualquer receio. Tenho pena que nas cenas ou em momentos onde eu tenha de estar se calhar mais radiosa não haja esse cuidado, seja por uma questão de pressa ou seja porque também temos todos bitolas diferentes. Há pessoas e pessoas próximas de mim, olha, eu nem estava a reparar nisso, mas a relação com o espelho é boa. É boa. Opa, eu considero-me, com as minhas inseguranças todas em vários departamentos, mas há coisas que acho que estão resolvidas e a verdade é que se eu me preocupasse mais, olha, coisas mesmo até por uma questão de saúde, eu devia ir ao ginásio, eu não faço desporto, subo montanhas desde quando há montanha para subir e descer, mas de resto sou bastante preguiçosa. Tenho os cuidados normais, gosto dos meus cremes, faço a minha higiene de pele e tal, mas quer dizer, eu vivo sem perder muito tempo com essas coisas que, olha, gasta-se muito dinheiro nisso e é dinheiro para uma viagem. Portanto, a menos que eu tenha um acordo. E distrai muito. E distrai. E distrai de muita coisa. Não me quer distrair de outro tema. Isto é uma conversa desarrumado e eu gosto de ir por outros caminhos, mas não gosto de não voltar aos temas importantes, e há aqui um tema importante de onde bifurcamos, que é o estado do mundo e o estado mais extremado em que estamos, menos bonito, não é? Bastante horrível, na verdade. E eu trago para aqui a frase de Beckett: fazer o quê aos espaços vazios para quando desaparecidas as palavras? Como é que se combate o ódio, o preconceito e a polarização nesses espaços vazios, à mesa ou fora dela, quando desaparecidas as palavras ou quando as palavras estão intoxicadas? Ufa, sabes que isso como é um problema estrutural, é muito difícil. Tu cresces, não tens uma educação em que cresces a ouvir os teus pais dizerem que aquela pessoa vale menos, que existem cidadãos de categorias diferentes, e tu vais crescer com isso. E lá está, eu acho que a empatia, a forma como tu educas a alguém ou como tu promoves os teus relacionamentos, tem de ter sempre presente esse espírito de solidariedade e de identificação e de compreensão. E é muito difícil combater essa polarização. Eu própria que nunca polarizei, entre aspas, até agora, porque de facto é muito difícil. As coisas estão... eu não me lembro de nenhum momento. Este eu acho que é o pior momento que nós estamos a viver, e tenho muito medo do futuro. Por toda a gente, sobretudo pelos jovens. Eu não sei qual é o mundo, este mundo, o que é que vai acontecer, mas de facto deixou de haver um espaço intermédio. De repente, quem tem uma consciência mais social passou a ser os escardalhas, que isto e aquilo, o ódio que destila nas redes e etc. Nas televisões. Televisões, tu tens uma estratégia, a estratégia de uma certa direita que o único argumento que têm é calar o outro, é não deixar falar o outro. Isto é uma estratégia. Está enraivecida e com uma raiva cada vez maior. Não é? Cada vez maior e incendiária. E então, como não sabe debater ideias, sufoca, asfixia as palavras do outro, nem deixa o outro falar. E depois, esta coisa vai inflamando, é como aos incêndios. As pessoas deixam de poder raciocinar e pensar sobre. Estão a ouvir aquilo
aquilo e como estão zangadas porque vivem em condições precárias, porque de facto a nossa realidade económica não é boa para muita gente, e o que aconteceu nos últimos anos foi dramático, mas a verdade é que não é em reação imediata que se vai resolver o problema. E eu estou muito convencida que o poder é uma doença, que é uma psicose, que as pessoas que têm poder, há ali uma personalidade eu acredito mesmo nisso, ou seja, são raros. Mas vamos desistir de votar e de Nunca, quem vai para o poder. Nunca. Esse discurso tem um lado perigoso, não é? Eu sei que tem. Ou seja, nós temos sempre de escolher. Podemos ir para aquele lado que não importa quem lá está. É sempre mau, não é isso que queres dizer? Mas de facto sabes o que é quem lá está no poder, no governo, o que seja. Não, é óbvio que isso nós temos sempre de ter sabermos, lá está, como o Adam Phillips dizia, nós temos de saber quem somos para saber em quem votar, e temos de acreditar, porque isso depende de nós, não é? Isso é o principal de uma democracia. Agora, que eu acho que faz falta um discurso mais emocional à classe política, falta, porque são atores, decoram muito bem aquele texto, dizem-no sem pontuação e sem pausa de expressão, e eu não consigo perceber de facto se essa proposta vai para a frente ou se é só campanha eleitoral. E a partir do momento que nós começamos a ver, ok, estão de facto a trabalhar nessa resolução do problema, começamos a confiar. E fala-se muito, estamos a falar muito, há muita contaminação de discursos, e é óbvio que as minhas convicções políticas não mudaram e não vão mudar, obviamente. Agora, eu gostava de não ter eu própria polarizado tanto, porque o meio neste momento para mim está uma zona cinzenta que eu não consigo descortinar, porque há coisas que eu acho que já vão tarde, há decisões que já deviam ter sido tomadas e não foram, e neste momento há uma certa descredibilidade, um certo desencantamento, uma certa dor por osmose, porque é impossível nós estarmos imunes a tudo o que está à nossa volta. Portanto, eu aí digo sim, acalmem-se, como dizia a Tia Bli, vamos acalmar, por imediatamente. Favor. Imediatamente, porque eu quero ver a nossa classe política mais focada em resolver os problemas do que estarem num estádio a ver quem é que joga melhor a bola e estar só numa. A política, olha, é como os atores, é como nós servirmos o nosso papel. A política existe para servir, para ajudar a sociedade, para ajudar a construir. E faz falta mais lugar ao centro? Eu acho que sim, faz falta sobretudo de uma certa coerência, sim. Eu não gosto de facto das pontas, acho que os extremos são muito perigosos. Mas depois, neste momento, estas negociações diplomáticas do centro, às vezes também em termos de concretização, podem ser menos expressivas e não se manifestarem num bem-estar geral. E daí o descontentamento que depois leva as pessoas a opostos, a lugares tão radicalmente opostos. Pronto, é isso. É óbvio que jamais, em momento algum, nos devemos demitir do nosso direito de voto. Mas eu estou com alguma dificuldade em perceber a humanidade da nossa classe política. Tenho agora um áudio para desarrumar aqui um pouco a coisa e agitar aqui as águas. Quem vamos ouvir? Não faz ideia, não é, Dalila? Não faço? Eu pergunto se fazes ideia. Não sei, é surpresa. É surpresa. É o Martim Pedroso. O ator, encenador, dramaturgo Martim Pedroso, teu amigo. Vamos a isto. A Dalila é uma companheira que eu tenho já há uns 20 anos, por aí. Mas conhecemos-nos muito antes, ou seja, eu ela primeiro e depois ela a mim. Eu conhecia em cima de um palco numa versão americana da lição do Unesco, apresentada no Festival da Almada, não sei bem em que ano. Eu deveria ter para aí uns 16 anos, portanto ainda estávamos nos anos 90, em plenos anos 90. E eu lembro-me de ter ficado fascinado pela energia dela em palco, pelo que ela me transmitiu, pela presença dela, a loucura, a rebeldia.
Já não sei bem o que é que foi, mas deve ter sido um conjunto dessas coisas todas que me encantou ao ponto de me lembrar dessas emoções ainda hoje. A Dalila é uma das minhas melhores e mais presentes amigas. Mesmo. Tenho a perfeita consciência disso. É uma grande atriz, eu respeito muito o trabalho dela, e é uma pessoa muito luminosa e leve, ao contrário do que até ela possa pensar e alguns outros colegas até possam achar, pelo caráter exigente e obsessivo que ela tem com o seu próprio trabalho e também com o qual eu me identifico, porque eu também acho que sou um bocadinho assim, e isso muitas vezes é visto aos olhos dos outros como uma coisa negativa. Mas eu acho que não se pode ser especial e bom sem ser-se também às vezes chato e difícil. Acho que faz parte. A exigência connosco próprios e com os outros muitas vezes paga-se cara, não é? E ela é profundamente exigente e por isso também especial e fascinante. E às vezes chata para os outros e aos olhos dos outros. E complicada e essas coisas todas, não é? Muito pior é a condição de ser mulher e de ser isso tudo, não é? Portanto, as mulheres sofrem muito mais com essas questões do que os homens. Os homens podem ser chatos, podem ser exigentes, podem até tratar mal as equipas, mas eu não trato mal. Podem estar mais estressados, podem estar mais mal dispostos, mas quando se trata das mulheres, muitas vezes parece que não se permite que as mulheres possam ser assim também. E eu acho que ela talvez sofra um bocadinho isso. Bom, eu acho que a Dalila tem acima de tudo uma energia contagiante. Muito contagiante. Uma curiosidade muito bonita. Tem um sorriso muito bonito. E é isso, tem uma curiosidade sobre o mundo e sobre as pessoas que a rodeiam. E é isso. É das coisas mais interessantes, mais belas na Dalila. Na minha Dalila. Então, deixo uma provocação que pode servir para um projeto secreto do futuro. Eventualmente, num futuro próximo ou médio. Que é este desafio para a Dalila. Que história e que personagem queres que eu prepare num futuro próximo, ou médio, ou longínquo, para ti? Pode ser só para quando fores velhinha, pode ser já para amanhã, pode ser daqui a 5 anos. Pensa nessa personagem, nessa história, porque eu gostava de escrever uma história e uma personagem para ti. Eventualmente no teatro ou no cinema. É isso, faz esse exercício e diz-me alguma coisa. Um outro desafio. Se amanhã pudéssemos os dois ir viajar, aonde é que tu me levavas? Tu que conheces mais o mundo do que eu, conheces mais sítios do que eu, tiveste mais sítios do que eu. Alguns deles estivemos juntos, mas muito poucos. Onde é que tu me levarias, assim? Onde é que achas que nós poderíamos ser felizes os dois durante uma boa temporada? Faz lá faz-me lá essa proposta. Pode ser que um dia a gente consiga organizar essa viagem. Maravilha. Acabámos de ouvir o ator, dramaturgo e encenador Martim Pedroso, comoveu aqui um bocadinho a Dalila, que aqui deixou uma espécie de declaração de amor à Dalila e dá conta desta bonita amizade e cumplicidade entre os dois com mais de 20 anos. Dá conta de algumas características também da Dalila que a tornam ainda mais especial e única, mas que por vezes são mal interpretadas ou mal aceitas pelos outros, ainda mais sendo mulher, como diz o Martim. E deixa-lhe 2 boas perguntas para a Dalila responder. Que história e personagem tu queres que o Martim prepare num futuro próximo, médio ou longínquo? E se amanhã pudessem os dois viajar, onde é que o levavas? Vamos ouvir a resposta da Dalila na segunda parte desta conversa, onde vou querer saber mais sobre os seus futuros próximos ou longínquos, o refúgio que está a construir. Quero saber um pouco mais sobre isso, as próximas viagens, além de podermos saber algumas das músicas que a acompanham, o texto que trouxe para ler, que também tem camadas, e algumas sugestões culturais. Tudo para ouvirem na segunda parte, talvez com mais surpresas. Disponível a partir da manhã deste sábado,
boas escutas. Dalila diz boas escutas às pessoas. Boas escutas. Boa.